Para fazer de raízes residuais, né, ela é utilizada quando você tem aí dentes bi, trirradiculares, ou também como os pré-molares superiores, que tem duas raízes, né, e os molares inferiores. Então, o que você vai fazer basicamente? Você vai seccionar as raízes, você vai cortar as raízes, diminuindo a resistência dela à luxação, e vai facilitar a remoção das mesmas. Ó, aqui a gente viu, foi feita a seccionamento das raízes, aí com uma bandeirinha, você deixando como ponto de apoio a base óssea, você consegue remover o dente, né, com uma certa facilidade. Eu até fiz uma animaçãozinha aqui, não sei se vai funcionar. Como é que você faz? Olha lá, primeiro você aprofunda e depois vai. Aprofunda e depois vai fazendo a remoção ali das raízes. Então, o primeiro movimento é de para baixo, né, para você ir seccionando, chegar no ponto que você quer, e depois você vai e parte essas raízes. Outra coisa que é importante a gente saber também é como que é a anatomia dos dentes. Como que você vai partir raízes se você não sabe a anatomia dos dentes e quantas raízes tem aqueles dentes? E qual o movimento e qual a direção que você tem que fazer essa odontodissecção? Por isso esse slide. Aqui a gente consegue ver os pré-molares. Pré-molares tem duas raízes, tem uma raiz vestibular e uma raiz palatina, né, ou lingual, tá? Então tem duas raízes assim. Aonde que tem que ser a linha do seu corte? A linha do seu corte tem que ser no meio das duas raízes, ou seja, você vai ter que fazer uma odontodissecção mesiodistal. Porque se você não fizer uma odontodissecção mesiodistal, você não parte as duas raízes, não diminui a resistência. Ah, tudo bem. E nos outros dentes? O molar inferior, que também é birradicular. O molar inferior, ele já tem uma raiz mesial e distal, correto? Duas raízes, uma mesial e uma distal. Você vai fazer um corte mesiodistal? Não, porque senão você não vai conseguir partir no meio das raízes. Você vai fazer um corte vestíbulo lingual. Então é importante você ter de cor qual é a anatomia dos dentes. Para pré-molares superiores, duas raízes, uma vestibular e uma lingual, então você tem que fazer na mesial, para você conseguir partir as raízes. Nos molares inferiores, o corte vai ser vestibular lingual, ou seja, você vai fazer um corte no meio, começa, né, aprofundando no meio da coroa, que eu acho que é mais fácil, ou você pode começar também pelo vestibular, mas eu gosto mais pelo meio da coroa, e depois você vai fazendo movimentos vestibulo-linguais para poder partir aquelas duas raízes. Já os molares superiores, aí eles já são um pouquinho mais complicadinho. Por quê? Porque são normalmente 3 raízes. Como é que você vai ter certeza que são 3 raízes? Radiografia, não tem jeito. Com a radiografia que você vai saber quantas raízes tem aquele dente. Aqui, normalmente, a gente tem 2 linhas de corte. Normalmente é uma linha de corte em T, como eu estou mostrando aqui, né? Ou em Y. O que vai determinar como que você vai fazer esse corte é o volume da raiz palatina. Se a raiz palatina for muito robusta, for gordinha, se eu olhar assim na radiografia e falar assim, nossa, só aparece a palatina, faça em Y. Por quê? Porque dessa forma você diminui mais ainda a resistência ali da região, fica mais fácil para você remover. Como ele tem 3 raízes, você vai ter que fazer a odontodissecção no encontro dessas 2 raízes. Então, primeiro você vai fazer, começa na vestibular, para você partir a raiz mesial e distal, certo? Aí você fez mesial e distal. Chegou dali depois um pouquinho do meio, aí dali você faz angulado, né? Como se fosse um T angulado ali, né? Que é o Y. Para você partir a raiz palatina. E aí conseguir separar a raiz palatina das outras 2 vestibulares. Ó, coloquei aqui para vocês um molar, tá certo? Que tem os 3 condutos, ó. Os 3 condutos. Como é que é o corte? É justamente, ó, vestibular. Aí você desvia um pouquinho para distal, né, para distal aqui, ó, pá, e um pouquinho para mesial. Com isso, você vai conseguir partir as 3 raízes. E aí você vai conseguir remover esse dente com muito mais facilidade. Isso aqui ajuda, inclusive, a evitar que você tenha raízes no seio, que você frature tábua óssea, porque você diminui a resistência do dente e consegue remover ele com mais tranquilidade. Então isso aqui é ouro. Então o formato para você fazer odontodissecção em molares superiores ou é T ou é Y. Vai depender do volume da sua raiz palatina. E aqui eu estou mostrando a linha de corte, ó, da raiz vestibular
Então você vai fazendo a separação da raiz vestibular e depois você vai fazer a separação das raízes vestibulares e a palatina. E aí você vai depender, aqui vai depender esse corte, vai depender do volume da raiz. Mas é importante que você visualize isso, que você olhe o dente e visualize as raízes, que você olhe a radiografia e visualize o dente. Isso é você treinar a sua visão espacial, que é fundamental para quem é dentista e para quem gosta de cirurgia. Tá? Porque muitas vezes você vai pegar uma radiografia 2D e você precisa tirar o dente 3D. Não é mesmo? Então, não tem jeito. Você tem que aprender a imaginar isso aqui. E fazer dessa maneira para que consiga fazer a remoção. Ah, minha odontodissecção não dá certo. Talvez o que está faltando é que você está fazendo a odontodissecção errado. Ou você não está estudando muito bem essa parte aqui, de como tem que ser a linha de corte, como que tem que ser o desenho da sua odontodissecção.